Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui entre os irmãos para nós celebrarmos ao Senhor, para louvarmos e engrandecermos o nome daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou e que nos deu uma missão, que é cooperar para que de fato todos os povos glorifiquem ao Senhor. Essa é a nossa missão, irmãos, como discípulos de Cristo, testemunharmos, trabalharmos, evangelizarmos, discipularmos, para que então todos os povos possam glorificar ao Senhor. E que belo tema Missões Estaduais então tem trazido para as igrejas batistas do estado do Paraná, uma reflexão que de fato precisamos fazer. E essa é uma noite missionária, onde os irmãos serão desafiados em várias formas, e que em nosso coração você possa se colocar diante do Senhor e perguntar: Deus, qual é a minha parte nesse projeto que o Senhor tem de levar todos os povos a te glorificar? Então, que você possa estar de fato em espírito de oração, perguntando ao Senhor, e estar aberto para responder sim ao chamado que Ele fará para vocês. Amém? Me apresentando só um pouquinho melhor, né? Eu sou o Diego Santana. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto da minha família para os irmãos conhecerem. Eu sou casado com a Deísa. Nós temos 2 filhas. Logo mais eu vou apresentar os irmãos. Eu fui missionário de missões mundiais. Eu estou em missões mundiais desde 2006. Então, eu não sou tão novo, mas eu também não sou tão velho assim, né? Mas eu já estou em missões mundiais desde 2006. Comecei pelo projeto Radical de missões mundiais. Então, eu atuei na África, em país muçulmano. E quando a gente fala em povos, como dói o nosso coração, irmãos, testificar que ainda há mais de 3.000 povos não alcançados. E eu tive a oportunidade de morar em um país onde havia um povo não alcançado, onde as pessoas não tinham a mínima ideia de quem era Jesus, não sabiam. E era um desafio, né? Porque como a gente chega para eles e fala: Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus tem um propósito na sua vida, e algumas pessoas de etnias não alcançadas chegam aqui, né? E como você vai falar para ela: Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida? Ele vai perguntar: mas quem é Jesus, né? Então, o primeiro desafio que nós tivemos ali na África foi, de fato, apresentar a Jesus. E era um país muçulmano, mais de 95% da população muçulmana. E o nosso objetivo ali era sair do país depois de quase 3 anos. E o nosso objetivo era: se nós deixarmos um grupo de estudos bíblicos aqui, de pessoas estudando a Bíblia, vai ser uma grande vitória. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, Deus nos deu a oportunidade de ver uma igreja nascer ali. Tivemos a oportunidade de realizar batismos naquele local. E hoje não há presença mais de missionários brasileiros naquele local, mas como é maravilhoso, irmãos, saber que ainda hoje a igreja do Senhor continua se reunindo ali até hoje, porque o povo do Senhor está ali testemunhando, pregando a palavra de Deus. Então, esse é o fruto do nosso trabalho também. Mas hoje eu não vou focar na África, no meu testemunho ali, até fica provocação, né? Se vocês quiserem ouvir mais de como foi morar na África, me chamam outra vez que eu venho e falo, né? Mas só para contar um pouquinho, então, quem sou eu, né? De onde vim. Então, foi nesse projeto que eu conheci a minha esposa. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Não, mas já pode colocar ali, só para os irmãos conhecerem. Então, sou casado com a Deísa, eu sou do Rio de Janeiro, ela nasceu em Campinas, mas cresceu em Minas Gerais, que o pai dela é pastor, né, e tem atuado por mais de 30 anos ali. E quando eu estava voltando para o Brasil, ela estava chegando na África. Então, volto para o Brasil, tenho que esperá-la
2 anos para ela voltar para o Brasil, para aí começarmos a namorar, enfim, né? E nos casamos em 1º de maio de 2014, aí tivemos a Yasmin em 2017, nesse período eu fiz administração, depois fiz o seminário e fomos transferidos para cá. E minha filha sempre pedia, quero uma irmã, quero uma irmã, quero uma irmã. E Deus atendeu a oração da minha filhinha, minha esposa ficou grávida, mas aí fomos contar para ela, filha, mamãe está grávida, mas pode vir menino ou menina. Ela falou, se vir menino não tem problema. Aí a gente já ficou em paz no nosso coração, né? Se vier menino não tem problema, é só depois vir uma menina, né? Como se fosse simples assim, né? Mas aí pode seguir a próxima foto. Mas Deus nos abençoou, viu a oração da nossa filha. E agora, em 27 de março, a Hannah nasceu, né? Então amanhã a Hannah está completando 3 meses de idade, né? Então essa é mais uma família missionária que os irmãos estão conhecendo. O nosso desejo é que os irmãos, quando lembrarem, orem por nós também. E voltando ao tema da campanha de missões estaduais desse ano, onde todos os povos, né, que todos os povos se glorifiquem, e de fato há uma fusão com missões mundiais, né? E desde já eu quero agradecer aos irmãos pelos esforços, pelas orações, pelo comprometimento, pelo envolvimento para levantar essa oferta e enviar para a junta. Então, em nome de missões mundiais, em nome dos mais de 1.700 missionários em quase 80 países, nosso muito obrigado por sua oferta. E nesse ano, onde somos desafiados a pensar no Paraná, em olhar para os povos que têm vindo para cá, eu vou falar do trabalho de missões mundiais e os irmãos irão entender como esses povos têm chegado até nós. E a gente tem olhado muito para os venezuelanos, para os ucranianos, pelos afegãos, pelos sírios, e somos desafiados a orar por eles e trabalhar para que eles se encontrem ao Senhor Jesus. E nessa noite nós iremos entender um pouquinho um dos motivos de que eles chegam aqui. Mas eu quero deixar algo bem... só reforçar aos irmãos que é muito interessante que há alguns países que a gente tem trabalhado para enviar missionários, como o Paquistão, um país muito difícil de enviar missionários, e a gente tem missionário lá, tá? Não sei nem se podia falar, né? Porque tá aqui, mas enfim. Mas como é maravilhoso ver que alguns países de difícil acesso, por conta desses movimentos que infelizmente têm trazido morte, tragédia, esses povos têm chegado até nós. A gente não consegue ir até ele muitas vezes, e eles têm chegado até nós. Então precisamos de fato estar atentos para sermos usados pelo Senhor a chegarmos até ele. E para isso eu gostaria então de relembrar um pouquinho do que foi o tema da campanha de missões mundiais esse ano, pode seguir, ao qual nós trabalhamos sobre viver a compaixão. E para que de fato todos os povos glorifiquem ao Senhor, nós precisamos viver a compaixão de Cristo. Precisamos olhar os povos e termos compaixão deles. E está chegando aí um aniversário, antes de irmos para o texto bíblico, né? Está chegando aí um aniversário que a gente não gostaria de viver e celebrar esse aniversário. Celebramos aqui a vida do pastor Isaías Quirino, né? Com muita alegria, mas provavelmente celebraremos uma outra data, um outro evento que a gente não gostaria muito de celebrar, que são os 2000 anos da Grande Comissão. Lembra? Um pouquinho antes de Jesus subir aos céus, ele estava com seus discípulos e diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todos os povos. 2033 está chegando aí, 2033, e provavelmente celebraremos esses 2000 anos que recebemos a Grande Comissão.
Espero que não cheguemos até lá. Espero que compramos a missão antes. Mas ainda há muito o que fazer, irmãos. Ainda há muitos povos não alcançados. Ainda há muitos povos não alcançados. Então eu gostaria de ler com os irmãos o Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, para que todos possamos ler numa só versão. Eu já trouxe o texto ali no slide. E a reflexão dessa noite, que possa ser: Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu, para que eu possa olhar os povos e ter compaixão deles. Então vamos ler todos juntos? Na verdade eu vou ler e no último versículo a gente lê todos juntos. O texto diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. E pode passar o próximo? Vamos ler todos juntos, então, versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê um coração igual ao Teu. Que possamos olhar para as pessoas, para os povos, para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão perto de nós e aqueles que estão longe de nós. E que em nosso coração haja o mesmo sentimento que o Senhor teve para com eles. Que haja compaixão em nosso coração. Essa oração te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Então pode seguir o próximo. Pode seguir o próximo, né? Também. Nesse texto, Mateus, nesses últimos versículos, é um resumo dos capítulos anteriores. Se vocês olharem os 3 capítulos anteriores, Mateus vai registrar por várias vezes Jesus passando em cidade, povoado em povoado, e ele registra 2 coisas interessantes que Jesus fazia. Jesus ensinava e pregava, e Jesus curava. E essas 2 marcas de Jesus precisa também ser a marca de todo discípulo de Cristo. Mateus deixa registrado fortemente que Jesus Cristo estava preocupado com o destino eterno das pessoas. Onde elas passarão a eternidade? Passarão a eternidade com Deus? Ou passarão a eternidade longe de Deus? E para que as pessoas possam passar a eternidade com Deus, elas precisam ouvir a mensagem de salvação. Precisam ouvir a mensagem do Evangelho, as boas novas que Cristo pregava, e Ele mesmo é as boas novas. E aí precisamos fazer. O discípulo de Cristo precisa estar pronto para ensinar e para pregar. E muitas vezes, irmãos, a gente não vai usar a Bíblia para ensinar. E trazendo algo prático, às vezes os adolescentes que estão aqui na escola, em coisas simples, às vezes na hora de fazer a prova, você não sabe a resposta, ou algum colega seu pede a cola ali a resposta, e você fala, não vou dar, né? Às vezes quando eu estava estudando, adolescente lá na escola, eu falava assim, eu prefiro tirar 0 do que colar. E aí eles perguntavam, mas por quê? Aí eu ensinava, porque a palavra de Deus me ensina que eu preciso ser correto. Às vezes um troco a mais que você recebe, você devolve. Ah, por que? Você poderia levar vantagem? Não, porque o Senhor, a palavra de Deus me ensina que eu preciso. Então todos nós precisamos estar prontos para ensinar, para pregar a palavra do Senhor. Mas a outra característica de Jesus é que, passando por cidade em cidade, povoado em povoado, ele curava,
de todas as enfermidades e doenças. E sabe o que isso fala para a gente? Que Jesus Cristo não estava apenas preocupado com o destino eterno da pessoa, mas ele estava preocupado com o aqui e o agora. Isso mostra para nós que de fato Ele se preocupa conosco, somos amados pelo Senhor, Ele nos ama, Ele se preocupa conosco, as nossas preocupações, as nossas aflições, as nossas lutas, como o pastor trouxe aqui, a dificuldade de uma pessoa que está precisando de uma cama para dormir dignamente. Deus se preocupa conosco. Ele se preocupa tanto que morreu na cruz para nos salvar. E Mateus dizia que ele curava, trazendo então dignidade, restaurando e trazendo a pessoa para a sociedade. E que em nós também haja essa preocupação de se importar com o outro. E quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente age em amor, Deus se revela também nessas ações de amor. E seguindo, no versículo 36, então, nós vemos que, passando por cidade em cidade, povoado em povoado, ao Jesus ver as multidões, em seu coração havia compaixão. E aí eu costumo dizer que, humanamente falando, a gente está na vantagem de Jesus, por conta da tecnologia que nós temos hoje, né? Humanamente falando, né? Porque para que Jesus pudesse conhecer profundamente a realidade dos povos, das cidades, das aldeias, de fato, ele precisava caminhar por cidade em cidade, de povoado em povoado. Agora nós, não. Com um celularzinho aqui, né, o pessoal pode estar lá do outro lado do mundo, ao vivo, em tempo real, acompanhando aqui. Acompanhamos em tempo real o drama dos ucranianos lá na guerra. Estava acontecendo, caiu uma bomba ali, em 5 minutos já estava no mundo todo. Às vezes em tempo real mesmo, ao vivo. Nós conhecemos, estamos atentos e temos informações do mundo global que está acontecendo na China, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, em outros estados aqui, em tempo real. Então nós temos muito mais informações das pessoas que estão ao redor de nós do que as pessoas que viviam na época de Jesus. Mas quando nós vemos essas realidades que são cruéis, que são difíceis, o que passa no nosso coração? Será que nós sentimos pena dessas pessoas? Ou somos indiferentes? Será que a gente se compadece? Será que a gente é simpático? A gente fica sensibilizado? Ou será que de fato há compaixão em nosso coração? E a oração dessa noite é: Senhor, dai-me um coração igual ao teu, que possa haver compaixão no meu coração. E aí eu gostaria de relembrar alguns fatos que têm acontecido, e esses fatos vão reforçar para aqueles que estão bem entendidos, para relembrar para aqueles que não estão tão atentos, entender com mais clareza o porquê de muitos povos chegarem até o Brasil e chegarem até o Paraná. Então tudo que vocês vão ouvir agora, vocês já conhecem, vocês já sabem. Eu quero apenas relembrar para vocês. Então pode seguir? Então, nessa foto aí, você já sabe de qual país essas pessoas são, né? De qual país eles são? Venezuela. Já há muitos anos, a Venezuela tem passado uma crise política e econômica, onde muitos têm saído, e vocês têm acompanhado alguns venezuelanos aqui, têm saído do seu país como refugiados para sobreviver. O acesso a carne, verduras, alimentos é muito difícil ali, por conta de uma crise política e econômica. Então, diferente de nós, brasileiros, que muitos vão aos Estados Unidos, vão à Europa,
buscando um padrão de vida melhor, uma condição de vida melhor, o que não é errado, quem tem oportunidade, né? Não é errado, mas eles não vêm buscando um padrão de vida melhor, eles vêm para sobreviver. E aí, na próxima foto, então, é uma foto que mostra para a gente um pouco esse drama, desse êxodo de refugiados. Essa é uma ponte que separa a Venezuela da Colômbia. Então, eram milhares de pessoas diariamente saindo da Venezuela e indo a outros países em busca de viver. E no caso aqui é a Colômbia. E apesar do Brasil ter recebido muitos venezuelanos, nós somos o 5º país que recebeu mais venezuelanos. O país que mais recebeu venezuelanos é a Colômbia. E a gente está em 5º lugar. E aí, eu cheguei aqui no Paraná em janeiro de 2020, e muitos aqui devem se lembrar que em janeiro de 2020, a gente ouvia muito na rádio, na televisão, um recadinho importante da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde do Paraná. E eu vou falar, e eu tenho certeza que muitos vão repetir. A gente ouvia muito na televisão assim: cuidado, a dengue mata. Vocês lembram disso? Cuidado, a dengue mata. E também falava-se muito da chikungunya, né? As famílias que puderem segurar a gestação, a gravidez, por conta das consequências ali, né? De microcefalia e tudo. Então a gente ouvia muito isso, ficava com medo, né? Cuidado, as mulheres e tudo. E aí vem março de 2020, e aí chega Covid-19, coronavírus. E foi tão impactante que mudou a vida do mundo todo. A gente ficou com medo de sair na rua, mas eu acho que até o mosquito da dengue ficou com medo, que o mosquito da dengue sumiu, né? Sumiu a dengue, sumiu. Cadê a dengue, né? Não paramos de ouvir falar da dengue, paramos de ouvir falar da chikungunya, e junto com a dengue, com a chikungunya, paramos de ouvir falar da Venezuela. Não se fala mais da Venezuela. Mas eu quero dizer para os irmãos que e vocês sabem disso, né? A crise na Venezuela não acabou. Na verdade, com a pandemia, ela só se acentuou. E o que passa no nosso coração quando a gente lembra da situação dos nossos amigos venezuelanos? E aí pode seguir. A guerra na Síria, ela já tem mais de 11 anos. Passou rápido, né? Vocês lembram? Alepo. 11 anos já. E nós nos acostumamos a ver cenas como essa, né? De centenas, milhares de pessoas sofrendo na guerra, e para eles não morrerem ali na guerra, para não ficarem em áreas de conflito, pode seguir, nós nos acostumamos a ver pessoas saindo com a roupa do corpo, com uma trouxinha de roupa, e em busca de ir para outro lugar, pode seguir o próximo, e muitas pessoas vivendo em acampamentos de refugiados, morando em lonas de plástico, lonas de tecido, em contêineres. Quando o acampamento de refugiados era um pouco mais estruturados, famílias de 5, 8 pessoas morando em um contêiner. Os irmãos sabem qual é o tamanho de contêiner, né? Pequenininho, pode seguir. E algumas pessoas, então, não só do Oriente Médio, mas da África também, em busca de viver, né? Tentavam sair do Oriente Médio, do norte da África e a Europa. Pode seguir? Então nós nos acostumamos a ver milhares de pessoas em pequenas embarcações saindo do norte da África, indo até a Europa. E pode seguir o próximo. Por várias vezes nós vimos várias vezes embarcações virando, né? Há 2 semanas eu li, se não me engano, no site da BBC, que nesses anos mais de 3.000 pessoas morreram afogadas em situações como essa.
E aí uma foto emblemática, igual foi na Venezuela, é a próxima, desse menino sírio, que mexeu com a comunidade internacional. E a história dessa família é muito triste. Eles são sírios, eram pai, a mãe, esse menino e mais um irmãozinho. Eles eram da Síria. A guerra chegou na cidade deles, eles foram para uma outra cidade. Chegou na cidade deles, eles foram para um outro país, o Iraque, chegou na cidade deles. E aí eles tinham uma irmã, a mãe tinha uma irmã no Canadá e ela tentou levar essa família ao Canadá, mas naquela agitação eles tentaram ir por mar, né? Por mar até a Europa, mas a embarcação virou. Mas aí não foi só esse menino da família que morreu afogado. A mãe morreu afogada, a irmãzinha morreu afogada e o menino. Só sobrou o pai. E o pai disse que o menino escapou dos seus braços. E o desejo desse pai era voltar para a Síria para sepultar a família. Pode seguir o próximo. Vimos também recente Afeganistão. Eu não sei se, agora eu não me lembro, se os Estados Unidos disse, estamos saindo, e o Talibã disse, opa, vamos assumir o Talibã, ou se o Talibã disse, vamos assumir o país, os Estados Unidos disse, opa, vamos sair. Eu não sei qual foi a ordem. Mas quando a notícia correu pelo país, pessoas desesperadas foram para o aeroporto. Pode seguir a próxima foto, né? Essa foto foi à noite. Se você reparar, não tem ninguém de mala, nem de mochila. Do jeito que as pessoas estavam, eles foram correndo para o aeroporto, tentar uma vaga no avião para sair do Afeganistão. E pode seguir o próximo. E essa é uma foto, essa sim eu tirei da BBC, de avião cargueiro. No site dizia que havia aproximadamente 640 pessoas em um só avião. E você pode reparar, não tem ninguém de mala, nem de mochila, nem de bolsa. Saíram com a roupa do corpo. Quando eles ouviram, e se você lê os noticiários, circulou muito na internet. Então, quando eles souberam do jeito que estavam, vamos embora, vamos para o aeroporto. E muitos aqui que nós iremos nos lembrar de pessoas que se agarraram até no trem de pouso ali, enquanto o avião subia, algumas pessoas caíram. Pode seguir o próximo. Uma foto emblemática é essa, que mexe comigo. Uma mistura de desespero e amor. Uma família entrega o seu bebezinho a um soldado desconhecido. Eles não sabiam quem era aquele soldado. Eles falaram assim, olha, fica com meu filho, ele tem mais chance de sobreviver com você do que comigo. E aos pais que estão aqui, né? Eu, quando eu vou ao shopping com a minha filha, né? Eu não perco contato visual com ela um segundo sequer. E às vezes ela solta a minha mão, aí tem uma coluna assim no shopping, ela passa de um lado, eu passo para o outro. Naquele momento que tem a coluna ali, que eu perco contato visual com ela, eu já fico assim, né? Não sei quantos são assim, né? Não, tá aqui. Ou brincando pula-pula, alguma coisa, quando corre, fica aqueles 2, 3 segundos sem ver, você já fica, né? Agora imagina você entregar para um desconhecido. É um ato de amor, irmãos. Desespero, mas de amor também. Mas graças a Deus que a gente tem notícias de que houve um reencontro com essa família. Pode seguir o próximo. Ucrânia. Não preciso nem falar muito, né? Porque é algo que continua a gente acompanhar e os noticiários passarem. Mas os irmãos sabem que os homens de 18 a 60 anos foram obrigados a ficar para lutar. E aí, a próxima foto, a gente vai ver também o drama do que é. Essa é uma despedida de um pai ucraniano com a sua filha. A filha e a esposa, a família indo no trem, indo embora para um lugar seguro.
e o pai ficando para lutar na guerra. E ali eles se despedem, um tocando a mão no outro, com a janela do trem os separando, né? E talvez essa seja a última imagem que essa menina tenha do pai. Porque na guerra as chances de morrer é grande. Aí eu fico pensando, imagina se fosse eu ficando. Imagina se fosse minha filha ali, e eu vendo minha filha indo embora, sem ter a certeza que eu a verei de novo. Gente, dói. Quantas mães ucranianas estão chorando, quantas mães russas estão chorando hoje pela perda dos seus familiares. E o que passa no nosso coração. E aí pode seguir. E a definição sobre compaixão, né? Eu trouxe, está ali no dicionário, mas esses movimentos, irmãos, é que fazem com que muitos povos venham para cá. Quantos aqui são descendentes, têm ascendência europeia aqui? Quantos? Italiano, pai era italiano, alemão, ucraniano, muitos aqui, né? E em outro estado, não foi nesse estado, uma irmã falou assim: Diego, aqui tem muito venezuelano e muito haitiano. Mas como é duro ver o preconceito. E as pessoas falam, não, esse povo invadindo a nossa terra, esse aqui é nosso e tal. E a maioria era de ascendência, né? Eram descendentes de italianos e de alemães. Falei, gente, o Brasil acolheu seus pais, o Brasil acolheu seus avós. Quantas histórias vocês têm do sofrimento e a dificuldade que eles tiveram quando chegaram aqui como imigrantes? Agora que era a hora de falar assim, olha, a gente sente a dor de vocês. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, eles sofreram por também deixar a sua terra para cá. Então agora é hora para falar assim, então a gente está com vocês, a gente vai ajudar vocês, porque a gente sabe a dor de vocês. Mas parece que em alguns lugares, o pessoal esqueceu que um dia eles também foram imigrantes, que um dia eles fugiram da guerra, que um dia eles fugiram da morte. Né? E compaixão, diz o seguinte, o dicionário nos diz o seguinte, né? Que é o sentimento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou minorar ou diminuir o sofrimento de alguém, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Ou seja, é um sentimento que nos leva à ação de ajudar. Então, resumindo, compaixão está associada a um desejo de diminuir o sofrimento de alguém. Compaixão é um sentimento que nos leva à ação de ajudar alguém. E aí, como é maravilhoso, irmãos, ao entender essa definição, ter a clareza e poder dizer com toda a nossa força que Jesus teve compaixão de nós. Ele deixou a sua glória e Ele veio viver entre nós, morrer na cruz para nos salvar, para que o nosso sofrimento eterno fosse anulado e pudéssemos viver eternamente com Deus. Ele teve compaixão de nós, Ele agiu. E o desafio que eu tenho para os irmãos é que nós possamos ter compaixão, que possamos agir. E quando nós oramos, a gente está agindo em compaixão, irmãos. Quando a gente separa tempo para orar, nós estamos vivendo compaixão. Quando a gente oferta, como os irmãos têm ofertado aqui, tanto nas campanhas, na mobilização para ajudar outros, a gente está vivendo a compaixão. E quando a gente vai, aqueles que estão perto ou longe, a gente está vivendo a compaixão. Caminhando para o final, eu quero apenas, eu não vou entrar em detalhes, por
conta do tempo, mas pode seguir. Eu só quero dizer aos irmãos que nós estamos na Venezuela. A gente tem um projeto de educação, são mais de 2.000 crianças na Venezuela estudando conosco, sendo alfabetizadas. E em 2020, 7 crianças ligadas ao PEP morreram de desnutrição. Elas já comiam conosco nas nossas escolas, mas o prato típico deles, depois você pode perguntar aos amigos aí, venezuelanos de vocês, que é a arepa, né? Não sei se eles já fizeram arepa para vocês aqui comerem, né? A arepa. A arepa é a comida típica, básica deles, mas é carboidrato puro, né? É farinha, óleo, sal ali. Então, muitas famílias, e o governo lá dá um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, mas é carboidrato, você enche a barriga, mas não tem nutrientes. Então, mesmo sem fome ali, com a barriguinha cheia, as pessoas vão cada vez mais entrando no estágio de desnutrição. E isso que aconteceu com essas crianças, morreram de desnutrição. E quando isso aconteceu, a gente aumentou a verba para alimentação, chamamos nossas missionárias psicólogas, fizemos um projeto, aí pode seguir, que é de produzir uma farinha enriquecida, com um poder nutricional altíssimo. Pode seguir o próximo, depois eu falo dessa foto. E aí está o processo de pegar o espinafre, secar o espinafre, fazer uma farinha. E pode seguir ao próximo. Então aqui é o processo de produção da farinha enriquecida, pode seguir. Então quando a mamãe ali, o papai fazem a comida, fazem a arepa, eles colocam ali aquela farinha. E quando eles comem, então, eles estão ingerindo um alto poder nutricional. E assim eles começam a sair da desnutrição. E a oferta dos irmãos tem salvado vidas. Tem salvado vidas. E qual foi o resultado disso? As professoras depois escreveram outra cartinha dizendo: olha, essa farinha está trazendo vida para nossas crianças, e não é só as crianças que recebem, elas levam para casa e atende toda a família. Então, a gente já está mais de 2.000 crianças. Então, a gente começou atendendo as 500 famílias mais carentes, aumentamos para 1.000, a gente já aumentou esse processo de produção da farinha, e o nosso objetivo é alcançar todas as famílias dos nossos alunos. Pelas ofertas das igrejas, a gente conseguiu comprar um moinho elétrico, e hoje a gente já tem um moinho industrial. Então, são mais de 1.000 farinhas dessas por semana que a gente tem distribuído. E qual foi a fala das professoras? Olha, essa farinha trouxe vida. As nossas crianças, muitas ficavam sonolentas, dormiam em sala de aula, hoje elas estão espertinhas, já estão correndo. Muitos estavam com o cabelo quebradiço, hoje o cabelo está bonito, a pele estava ressecada, a pele está brilhante, está bonita. Vocês estão trazendo vida para nossas crianças e famílias. Então, muito obrigado, irmãos, porque a oferta de vocês está salvando vidas, não só da morte eterna, mas da morte iminente, da desnutrição ali na Venezuela. Então, muito obrigado. O próximo, Tenda de Brincar no Oriente Médio, eu estive nesse projeto em 2018. Eu falei o país? Não, né? O projeto acontece no Oriente Médio, e a gente atende crianças sírias. Elas saíram da Síria e foram para um outro país, e nesse outro país a gente tem um projeto onde nós alfabetizamos as crianças do acampamento de refugiados. Pode seguir o próximo. São crianças de 4 a 6 anos, elas são alfabetizadas. A gente trabalha os traumas de guerra que elas têm. A gente começou atendendo as crianças que fugiram da guerra. Hoje a gente atende crianças que nasceram dentro do acampamento de refugiados. E que alegria poder dizer para os irmãos que em 2019 nós recebemos o prêmio da ONU como a Tenda de Brincar, sendo um dos 10 melhores projetos do mundo para refugiados. E sabe qual é a outra boa notícia? Ano passado nós ganhamos o prêmio de novo, como um dos 10 melhores projetos do mundo para refugiados. E a ONU tem pedido para a gente,
abra outras tendas de brincar, abra outros projetos como esse, que tem sido relevantes. As nossas crianças, elas são as testemunhas vivas da relevância desse projeto. Porque elas completam 6 anos, saem, e muitas crianças que saem de lá, os diretores das escolas têm ficado impactados porque os melhores alunos têm vindo da nossa escola, os melhores têm vindo da nossa escola. Isso tem chamado muita atenção. Mas sabe qual é o principal? Que todos são muçulmanos também. Acho que tem próxima, aí há espaço onde elas podem brincar. Todos são muçulmanos e muitos ficam constrangidos com o amor que nós ofertamos a elas. Porque a nossa missionária fala assim, olha, eu sou cristã, Deus me enviou para cá para cuidar de vocês, e são os cristãos no Brasil que ofertam, que contribuem para que esse projeto aconteça. E aí eles ficam constrangidos. Eles falam, como assim? Essa maluquice aqui aconteceu, muita coisa aconteceu por conta de conflitos religiosos, muitos muçulmanos nos perseguiram, o Estado Islâmico, né? E aí no momento de maior dor, de maior dificuldade, são os cristãos que estão vindo aqui para cuidar da gente. E aí muitos ficam curiosos e assim, me fala mais desse Deus que enviou vocês para cuidar da gente. A nossa missionária tem tido a oportunidade, então, de testemunhar. E eu quero dizer para os irmãos que vocês podem ir lá. Todo ano tem viagem para lá. São 10 dias. São 10 dias. E não sei se tem psicólogo. Tem psicólogo aqui entre nós? Não sei se tem. Tem? Não? O pessoal está rindo. Não sei se tem ou tem alguém estudando. Mas eu vou contar um testemunho para já fechar aqui. O campo missionário é muito maior do que a gente pensa, irmãos. Muito maior. Você não precisa ter um chamado missionário para atuar em missões. A gente entende que todos nós somos vocacionados, a gente entende que todos nós fomos chamados para testemunhar, para discipular, mas a gente entende que, assim como o chamado pastoral é específico para alguns, esse chamado missionário também é. Mas todos nós somos convidados para ir e compartilhar o Evangelho. E eu quero convidar vocês para ir lá para a Tenda de Brincar, ou aqui para a Venezuela, ou fazer contato com missões estaduais e perguntar onde eu posso doar 5 dias, onde eu posso doar um final de semana, onde eu posso doar uma semana das minhas férias. Tem lugar para vocês trabalharem aqui e lá. E por que da psicóloga? A psicóloga foi lá conosco no Oriente Médio e sabe onde essa mulher foi, irmãos? A gente soube que era psicóloga, então conversamos com a equipe que cuida do acampamento de refugiados, e eles deram autorização para ela visitar as mulheres. Mas não eram apenas mulheres que fugiram da guerra. Eram mulheres que tinham sido libertas dos soldados islâmicos. Mulheres que tinham sido feitas escravas sexuais. Não sei quantos se atentaram a isso. Mas há um tempo eu li na BBC e li a história de uma mulher que foi vendida 7 vezes. Irmãos, têm ideia? Uma mulher que foi vendida 7 vezes. E aquela irmã em Cristo teve a oportunidade de entrar na casa daquela mulher e, como psicóloga clínica, mas como serva do Senhor, ministrar da parte de Deus, que em Deus a cura, a restauração, que em Cristo Deus faz todas as coisas novas. E olha que maravilhoso, uma irmã lá de São Paulo, acompanhando de longe o drama daquelas pessoas, e através de um projeto missionário, ela estava de frente com o alvo de suas orações. E é interessante que o alvo das nossas orações tem chegado até nós. Que todos os povos te glorifiquem. Os povos têm chegado até nós. E o que nós vamos fazer, irmãos? Que possamos agir em compaixão. Como a gente viu na definição. Que essa compaixão possa nos levar a uma ação
trabalharmos, para nos mobilizarmos, para diminuir o sofrimento eterno, o sofrimento das pessoas. E quando essas pessoas entendem e entregam suas vidas a Cristo, elas estão livres do sofrimento eterno, da condenação eterna. Então, eu queria agradecer aos irmãos. E, por último, quero falar para os irmãos que nós recebemos 57 afegãos. Eles estão lá em São Paulo, sendo cuidados por nós. Tem muita coisa aqui no campo paranense para os irmãos trabalharem e apoiarem a convenção. Mas se os irmãos tiverem o desejo de conhecer os afegãos, eles estão lá em São Paulo, próximo ali de Atibaia. E lá em Atibaia, aquela região, tem muitos tipo de hotel fazenda, assim, sabe, para igrejas fazerem acampamentos, congressos, com uma estrutura boa. E aí tinha um casal que viu a cena dos afegãos indo no aeroporto. E eles tinham uma espécie de hotel fazenda que estava parado. E o casal falou assim para o marido e a esposa: já pensou a gente receber alguns afegãos aqui no nosso hotel fazenda? Deus ouviu a oração, irmãos. Deus ouviu a oração. Eles são de outra denominação, e quando a gente recebeu a autorização para receber esses 57 afegãos, e um detalhe, glória a Deus que várias organizações missionárias aqui no Brasil receberam os afegãos, mas a informação que nós temos é que todos eles eram afegãos cristãos. E a gente estava disposto a receber cristãos e não cristãos, mas aprove ao Senhor que nessa leva todos fossem muçulmanos. E aí a gente procurando um lugar, fomos naquela região e falando assim: olha, a gente está precisando de um local para receber 57 afegãos, e na nossa cabeça era assim, era para ficar por uma semana. E a gente está procurando aqui, e me disseram que vocês têm um local bom, com uma ótima estrutura. É negócio de luxo, tá, irmão? É um negócio top mesmo. Top mesmo. E a gente queria, eles estão vindo do Afeganistão. Aí o aluno falou assim: Afeganistão? Aí o cara: olha, eu não quero nem saber o que é, de onde vocês são, é de vocês. Toma aqui, é de vocês. Então, a gente ia pedir uma semana e a gente fechou um contrato de 5 anos, irmãos. Missões mundiais, e a gente chamou missões nacionais para estar conosco. Então, a gente fechou um contrato. Durante 5 anos, a gente tem um hotel fazenda para receber os afegãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouve as nossas orações. E eu quero convidar os irmãos, quem sabe, num feriadão desse, os irmãos se mobilizam, vão com um carro, uma van, até um ônibus para ir para lá. Sabe por quê? Porque todos são muçulmanos e eles têm total liberdade para continuar na religião deles. A gente está lá para cuidar deles. Então eles aprendem o português, eles vão ser preparados durante alguns meses para entrar na sociedade já falando português, entendendo toda essa dinâmica de como é viver no Brasil. Mas eles têm total liberdade de pegar o tapetinho deles, e muitos têm feito isso, mas todo dia tem devocional. Ninguém é obrigado a participar, mas todo dia tem devocional. E todo domingo tem culto. E muitos deles têm participado das devocionais diárias. Muitos deles têm participado dos cultos. E a gente crê que daqui a um tempo, muitos deles serão nossos irmãos em Cristo. E aí, quem sabe a equipe de louvor aqui não pode ir passar um domingo e ministrar o louvor, levar a mensagem. As mulheres aí que gostam de fazer maquiagem, unha, vai fazer o dia da beleza com as mulheres afegãs. Quem gosta de trabalhar com as crianças vai brincar ali. O pessoal é fera lá, já estão fazendo filho lá, porque sabe, o pessoal lá gosta de ter filho, né? Então já tem moça lá que já está grávida, então tem crianças pequenininhas. Então, enquanto os pais estão aprendendo português, as crianças estão ali na parte de recreação,
Então, quem sabe você pode passar um final de semana, um feriadão, quem está de férias, passar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Então, eu quero desafiar os irmãos também. E quem quer conhecer mais esse projeto, o nome desse projeto é Vila Minha Pátria. Vocês podem ir lá no Instagram e procurar Vila Minha Pátria. Depois eu vou passar as informações para o pastor e eu quero desafiar os irmãos a pensar no Paraná, a pensar no Brasil e a pensar no mundo. Porque a palavra de Deus diz que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto, é simultâneo, é ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então eu gostaria de chamar o pastor para finalizar com uma oração. E eu queria agradecer ao Senhor que de fato todos os povos te glorifiquem, mas depende de cada um de nós para que isso aconteça. A missão é nossa, a missão é nossa. E que o Senhor encontre em nós, servos do Senhor, dispostos a trabalhar para que todos os povos glorifiquem ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos use para a sua honra e para a sua glória. Muito obrigado.